E aí, pessoal, tudo certo? Bem-vindos à nossa análise. Hoje, a gente vai mergulhar fundo numa decisão super importante do STJ sobre leasing. Se você curte entender o direito sem complicação, de um jeito direto, já aproveita agora, deixa o seu like, segue o canal e compartilha nas redes sociais. Esse apoio ajuda demais a gente a criar mais materiais como este. Vamos nessa? Pois é, essa é a sacada por trás do leasing, que a gente também conhece como arrendamento mercantil. Para quem está de fora usando o bem, parece bem simples, né? Só que para a empresa que está oferecendo esse bem, a história é bem mais complexa, principalmente quando o assunto é imposto. Então, bora lá. O nosso roteiro de hoje é este aqui. A gente vai começar do básico, entendendo o que é o leasing, passar pelos tipos que existem, ver a treta que isso gerou com os impostos, entender a lógica por trás da decisão e, por fim, chegar na regra final que o STJ definiu. Beleza, vamos começar pelo começo, né? Para a gente entender toda a discussão, primeiro a gente precisa saber o que, afinal de contas, é um contrato de leasing. A lei é bem clara. Pensa assim, existem duas figuras principais nessa história. De um lado, a gente tem a arrendadora, que normalmente é um banco ou uma financeira que vai lá e compra o bem. Do outro lado, tem a arrendatária, que é a pessoa ou a empresa que escolhe o bem que quer usar e paga um aluguel por ele. Simples, né? E é aqui que está o pulo do gato. O que faz o leasing ser diferente de um aluguel comum. Quando o contrato chega no fim, a arrendatária tem 3 opções na mesa. Pode renovar o aluguel, pode simplesmente devolver o bem em vida que segue, ou a opção mais famosa, pode comprar o bem pagando o que a gente chama de valor residual garantido, o famoso VRG. E olha só que interessante. Uma dúvida muito comum era: mas se eu já vou pagando esse valor da compra junto com as parcelas do aluguel, isso não vira uma compra financiada? E o STJ já bateu o martelo sobre isso há muito tempo. Ele disse que não, essa cobrança antecipada é totalmente legal e não muda a natureza do contrato. Continua sendo leasing. Ok, mas a gente precisa saber que nem todo leasing é a mesma coisa. Existem basicamente 3 tipos principais, e cada um serve para uma coisa bem diferente. Essa tabela resume tudo direitinho. O leasing financeiro é o mais comum, aquele em que a pessoa ou empresa já entra pensando em comprar o bem no final. Já no operacional, o foco é só o uso. Pensa na Gol, que aluga os aviões da Boeing. Ela quer usar, não ser dona deles. E por fim, o leaseback. Essa é uma jogada de mestre. Uma empresa vende um ativo dela para uma empresa de leasing e aluga de volta na mesma hora. Foi o que a Varig fez para conseguir dinheiro rápido sem parar de usar sua frota. Bom, agora a gente chega no centro da treta, no caso que deu o que falar e foi parar lá no Superior Tribunal de Justiça, envolvendo uma grana alta em impostos. Então a situação é a seguinte. Imagina essa instituição financeira. A atividade principal dela é fazer contratos de leasing. No final dos contratos, se o cliente não quisesse comprar o carro ou o equipamento, a empresa pegava esse bem de volta e vendia para outra pessoa no mercado. Aí a Receita Federal chegou e disse: opa, peraí, essa grana que vocês estão ganhando com a venda desses bens é receita da empresa, certo? Então tem que pagar PIS e COFINS em cima disso. E aí, claro, começou uma briga judicial gigantesca. E aí fica a pergunta no ar: quem está certo nessa história? A empresa que diz que não tem que pagar ou a Receita Federal? Antes da gente descobrir o final desse caso, um recado rápido. Se essa análise está ajudando a clarear as coisas, que tal dar uma força para o canal? Compartilha com os amigos, nos grupos de estudo ou do trabalho. Isso ajuda a gente pra caramba a continuar produzindo mais conteúdo assim. E agora o grande finale. Vamos ver como o STJ resolveu esse quebra-cabeça. E a resposta, olha, estava o tempo todo na própria lei. Para a gente entender o raciocínio, precisamos guardar um conceito-chave da contabilidade: ativo imobilizado. Pensa assim, ativo imobilizado são as ferramentas de trabalho da empresa. O prédio, as máquinas, os computadores, são coisas que ela usa para poder funcionar e não o produto que ela vende no dia a dia. E aqui, gente, a peça-chave do quebra-cabeça se encaixa. A própria lei específica do leasing, lá no artigo 3º, ela determina que os bens que uma empresa compra para alugar em um contrato de leasing devem ser registrados na contabilidade como ativo imobilizado. Não é uma opção, é uma obrigação legal. E para não deixar nenhuma dúvida, a própria lei que define o que entra no cálculo do PIS e da COFINS, tanto na versão antiga quanto na atual, diz com todas as letras: a receita que vem da venda de bens do ativo imobilizado está fora da base de cálculo desses impostos. Ou seja, a conta fecha direitinho. Então, com todas as cartas na mesa, o Superior Tribunal de Justiça finalmente deu a sua palavra final sobre o assunto, colocando um ponto final na discussão.
E a conclusão foi a seguinte: já que a própria lei do leasing obriga a empresa a classificar os bens como ativo imobilizado, a venda desses bens no final do contrato não é uma receita da atividade principal da empresa. É a venda de uma ferramenta de trabalho. E por isso, essa receita está isenta, sim, da cobrança de PIS e COFINS. Fim de papo. E é isso. Uma questão que parecia um nó tributário foi desatada olhando para a definição básica das coisas na lei. Muito obrigado por ter acompanhado essa análise com a gente até aqui. E para fechar, fica essa reflexão. De que outras formas essa maneira de enxergar o que é um ativo pode impactar outras áreas do direito empresarial? Fica aí para a gente pensar. Se quiser mais conteúdo assim, não esquece de seguir o DireitoCast lá no Spotify. E deixar o seu like aqui é muito importante para nós, de verdade. E para mais vídeos, é só procurar por DireitoCast no YouTube ou no TikTok. Um abraço e até a próxima!